Bem-vindos aqui à nossa aula no YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre as velas luxuosas. Iniciei uns minutinhos antes para que a turma possa chegar, possa se acomodar. Eu também vou estar organizando aqui a tela com vocês. Vai ser um dia, uma aula para a gente ter um bate-papo bem bacana sobre as velas luxuosas, ok? Trouxe bastante conteúdo para a gente olhar, bastante inspiração para a gente poder estudar em conjunto, ok? Então, enquanto eu espero arredondar 19 horas para a gente iniciar, podem colocando aqui seus comentários, se vocês já fazem essas velas, se vocês estão iniciando, se vocês já são produtores, quero também saber um pouquinho mais sobre vocês. Eu fiquei à vontade para colocar o chat aqui colocar os comentários aqui no chat. Tô com o telefone aqui, então eu vou conseguir observar vocês. Trouxe várias inspirações, vocês vão conseguir ver na parte superior aqui do meu computador. Então, gente, sempre que acontecer essas aulas, é legal frisar aqui com vocês que são aulas onde a gente vai, de fato, estudar a criação dessas velas, estudar como que elas são desenvolvidas, ok? Nem todas as aulas que eu abri aqui no YouTube, elas serão aulas de prática, tá? Algumas serão só teóricas, como o dia de hoje, para que a gente possa, de fato, desenvolver a habilidade de observação de vocês, desenvolver também a habilidade criativa, desenvolver a habilidade visual de vocês, porque o ato de fazer velas não é só a gente pegar vários tipos de insumos, misturar tudo e fazer uma peça bonita. A gente tem que ter também inspiração, a gente tem que dominar a habilidade da criatividade, a gente tem que exercer o ato de observar, criar repertório e aí externalizar. Então, é o que a gente vai fazer aqui hoje, nessa aula de velas luxuosas, ok? Então, como eu falei, coloquem aqui no chat ao vivo, aqui nos comentários, de onde vocês são, se vocês estão iniciando do zero, se vocês já produziram algum tipo dessas velas que a gente vai ver, certo? E no final da live, eu vou trazer para vocês uma oportunidade bem legal, que eu desenvolvi exclusiva para essa aula aqui, que a gente vai conversar mais para frente um pouquinho, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, a gente vai iniciar, agora que já deu 19 horas, na nossa primeira inspiração, certo? Que é a inspiração metade-metade. Aqui a gente vai observar que a gente tem uma vela que ela vai ter a sua base aqui com cera em gel, que é a cera transparente, e a gente vai estar trabalhando aqui também com o pozinho de ouro, ou também a folha de ouro, que é feita para artesanato. A gente vai ter uma segunda base, que vai ser uma cera dura, pode ser cera de coco, pode ser cera de palma, pode ser blend, aquilo que tiver disponível. E a gente vai vir na parte de cima com uma flor, um molde de peônia, que é muito fácil a gente encontrar para comprar esse molde na internet. Então, aqui a gente tem uma vela que, se a gente for dividir as características, ela tem várias. Mas, no fim, o que a gente vai falar? Uma vela luxuosa. E por que ela entra nessa característica de vela luxuosa? Porque ela vai trazer características, ela vai trazer itens, insumos dentro dela, que quando a gente para observar no que a sociedade busca, no que os clientes vão olhar, do que os consumidores dizem por aí, ela vai ter o dourado, de uma folha de ouro, de um pó de mica dourado, que vai ser uma característica de algo mais luxuoso. Ela vai ter a transparência, que traz o famoso efeito clean, que as pessoas também têm muita conexão com algo mais rico, com algo mais caro, com algo mais luxuoso. Ela vai ter essa paleta de cor mais clara, então ela vai ter a cera branca, ela vai ter a transparência, ela vai ter o ouro, ela vai ter a flor em cima, que é uma flor considerada belíssima na visão dos nossos consumidores. Consumidor não é só o cliente que compra, mas também aquele parente que você faz a vela e você dá de presente, né? Aquela pessoa que você entrega uma vela de brinde. Então, é quem consome o item. Você mesmo também é um consumidor da sua própria vela ou de vela de outros criadores, tá? Então, aqui a gente vai observar, aqui em cima vocês estão vendo, vários tipos de vela que vão ter, assim, características extremamente semelhantes.
E todas elas vão entrar nessa questão da vela luxuosa. Então, aqui é para que vocês tenham essa observação de que uma vela, ela pode ter várias coisas, várias características em um item só, porém a gente não vai nomear todas elas. Eu falo isso nos nossos cursos presenciais e no workshop. Aqui a gente tem uma vela gel, uma vela dura, uma vela de desmolde, uma vela container, uma vela luxuosa, só que a gente não fala isso tudo. A gente vai trazer uma característica principal, nesse caso, uma vela luxuosa. Tá? Então, aqui é para que a gente exerça essa observação. Aqui a gente tem esse outro exemplo, extremamente semelhante. Um copo de vidro, um recipiente de vidro, parte inferior de gel, junto com folhas de ouro, parte superior de cera dura, com ou sem aroma, tá? Essa parte do aroma, ele é opcional. Então, olha só, e observem que aqui, nessa vela, o gel, ele tá com as bolhas de ar. Tem quem diga que quando a gente trabalha com gel, é obrigatório ele ter a transparência. Porém, nada é obrigatório no artesanato, eu bato muito nessa tecla. Eu acho errado quem finca algo falando que é obrigatório, tem que ser assim. Minha opinião é, não tem que nada. Você tem que desenvolver o que faz sentido para tua essência, para tua personalidade, para aquilo que você quer atingir, para aquilo que você quer levar para as pessoas. Então, observe, entra numa vela luxuosa? Sim. Com quais características ela entra numa vela luxuosa? Primeiro, deixa eu voltar aqui. Olha o recipiente. Olha que lindo esse recipiente. Extremamente difícil alguém copiar esse recipiente de você. Então, a gente já traz um ponto que é a exclusividade do recipiente que você vai usar. Depois, a gente vai vir com a montagem dela. Então, cera gel, a transparência, mais as folhas de ouro ou pó de mica dourado, ou, por exemplo, pérolas douradas, ou outro exemplo que a gente pode vir com decorativos, mesmo que de plástico, ou metais dourados também, porque a cera em gel ela é muito flexível, ela é muito permissiva, né? Vários tipos de materiais você consegue colocar dentro dela e ela vai manter a estética, vai manter a beleza. E a segunda camada de cera dura, como eu falei, coco, ecomix, parafina, de palma, com ou sem aroma, indiferente. Mas a gente tem que observar quais os pontos vão transformar isso numa vela luxuosa. Então, a gente tem a exclusividade do recipiente, a gente tem uma estética diferente. Não é todo dia que você passa numa loja de decoração e vê uma vela desse tipo. Outro exemplo de característica, aqui ó, o adesivo da marca da Nice Candle. Então, também é uma forma de trazer essa luxuosidade, trazer essa riqueza. Nesse caso, o vídeo em si, a moça também se apresenta com uma roupa extremamente elegante, unhas feitas, enfim, tem todo um contexto. Mas observando a peça sozinha, se você vê ela em cima de uma estante, de uma prateleira, sozinha, você já vai ter a percepção que é uma vela mais expansiva na questão do preço. Até porque o tamanho dela, eu acredito que ela deva chegar a 500 gramas ou mais. Aqui, a mesma vela, só que em fotinho. Então, olha só, um copo diferente, folhas de ouro. Um outro ponto na questão do acabamento, que também traz esse aspecto de profissionalismo, traz esse aspecto de uma vela luxuosa. Seja você trabalhando com o pigmento dourado, um pigmento rosé, um prateado, se você cuida do acabamento, você também consegue ter um resultado considerado de alto nível, considerado de alto padrão. E o que a gente tem que prestar atenção aqui? Por mais que não interfira a cera gel ter bolha de ar ou não, a gente tem que observar que quando a gente trabalha com velas em vidro, existe algo que acontece que é o vácuo. O que é esse vácuo? Quando você faz um envasamento, você precisa trabalhar a temperatura do vidro para que não crie um distanciamento entre a cera e o vidro, para que eles fiquem unidos, bem grudadinhos, e dê essa percepção de que eles são um. Possivelmente vocês já viram alguma vela, algum tipo de vela,
que aqui, nessa parte branca, ao invés dela estar assim, como se fosse um só, ou seja, como se não existisse vidro aqui, uma mancha mais escura, pretinha ou amarronzada, ou sair esse branquinho da cera pro amarelinho. Então, isso que a gente chama de vácuo, chama de descolamento. É quando essa cera, ela não gruda, né? Entre aspas, ela não gruda, ela não se adere ao vidro devido a esse processo de temperatura errada. Então, o acabamento, a finalização, também eleva essa característica de uma vela mais expansiva, uma vela luxuosa, uma vela de alto nível. Então, o acabamento, ele faz diferença. Aqui não me interfere ter ou não bolhas no gel, mas me interferiria se eu tivesse esse descolamento aqui na cera branca, porque traz um aspecto de sujinho, traz uma perspectiva de algo que não está bem certo, algo que, como eu posso ver, que não foi bem finalizado, que foi mal feito. Então, essa perspectiva de finalização, esse processo de cuidado com a tua peça, também é importante. É algo que é muito normal de acontecer, é quase que diariamente em um ateliê que produz velas em copo de vidro vai ter isso, mas como eu falei, você trabalha a temperatura do copo com soprador térmico, com uma cera derretida, então a gente consegue ajustar. E é um ponto de atenção. Aqui novamente a mesma vela com uma outra perspectiva e observem, ela não tem nenhum tipo de descolamento de vácuo entre o vidro e a cera dura. Né? A cera dura, eu digo essa parte esbranquiçada. E o gel também pode acontecer esse vácuo. Então é importante, quando a gente for envasar, trabalhar a temperatura do copo, ou seja, tira o copo da temperatura ambiente, põe ele uma temperatura mais alta para que ele receba aquela cera que de preferência vai estar morninha, tá? Aqui, mais próximo ainda. E olha só que legal, dependendo a finalização que você faz, dependendo do seu objetivo final com a sua vela, é como eu falei, as bolhas no gel que muita gente reclama, na verdade vem para ajudar. Então aqui a gente consegue ver mesmo que de longe que esse gel ele não tá 100% transparente. Você vê o dourado, porque ele é predominante, mas aqui nas partes esbranquiçadas você vê que tem as bolhas, a porosidade. Porém, o conjunto da peça tá tão bonito, tá tão harmonioso que ela não atrapalha. Por isso que é legal a gente ter essas perspectivas, essas visões de que tem detalhes que nós, como produtores, seja você iniciante, intermediário, avançado, independente do tipo de vela que você faz, seja em vidro ou não, nós que criamos as velas, seja, como eu falei, para dar de presente para alguém especial, sem compromisso algum, ou para uma encomenda, enfim, a gente se prende a detalhes que você acaba tentando arrumar ele e, na verdade, você só estraga a sua vela que estava numa boa construção. Então, aqui, a união do vidro, do acabamento, da escolha da cor, aqui do topinho de cima da vela tá bem feito, a escolha do adesivo da Nice Candle, isso tudo traz essa perspectiva de, ok, se eu encontrasse essa vela numa loja de decoração, numa loja de velas, numa loja esotérica, muito possivelmente eu pagaria acima de 150 reais nela. E ainda acho que seria barato. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que exercitar a criatividade, a gente tem que exercitar esse olhar para as peças, para inspirações, ter esse repertório, é isso que eu digo, para que a gente se desprenda das caixas que a gente mesma se insere pelas nossas crenças, nossos desejos, ou às vezes vendo também de referências de outros produtores, porque a gente sempre vai ter alguém que vai ser um pouquinho maior que a gente, que tem um pouquinho mais de experiência que a gente, e você acaba se segurando, às vezes até na crença de uma outra pessoa, e você não desenvolve o teu próprio olhar. Então, por isso que eu gosto de fazer essas aulas teóricas, para que você consiga ter esse repertório, né? Porque a informação traz clareza, clareza consciência, e consciência traz execução. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem um outro tipo, a imagem tá meio escura, mas a gente consegue desenvolver ela. Aqui, a gente tem também um copo de vidro, uma base de gel, também com folhas de ouro, uma base de cera dura e também com florzinhas aqui com pequenas
pinceladas de folha de ouro e também desmoldadas. Aqui a gente pode chamar ela de vela luxuosa, pode. A gente pode chamar ela de uma vela meio a meio, pode, ou uma vela dupla, pode, porque ela é uma dupla de 2 tipos de cera. A gente pode chamar ela de uma vela container, pode também, porque ela está carregando o item aqui em cima, que são as flores, né? Feita de pavio de madeira. Eu acredito, sinceramente, que essa foto é de inteligência artificial, porque esse pavio de madeira tá muito mal colocado aqui. Mas a gente usa de forma educativa. Então, aqui, como é que a gente vai fazer esse efeito lateralizado, esse efeito de rampa? A gente vai pegar o nosso copinho, posicionar ele em cima de uma outra abertura, por exemplo, posso pegar esse copo de vidro, botar ele em cima de um outro copo de vidro idêntico ou alguma outra superfície, vou inclinar ele, vou colocar minha cera. E eu deixo ele ali até que a cera esteja totalmente rígida. Volto ao centro, termino de envasar ele com o restante da cera que eu quero, porque ela vai preencher a outra parte e já vai finalizar alinhada, e venho com as flores de desmolde e posiciono em cima. Entra, como eu falei, numa vela container, numa vela meio a meio, pode ou não ser aromática, essa parte da cera dura, a parte branca, e ela entra por conta de todas essas características de finalização, de estética principalmente, dentro do que a gente chama de uma vela luxuosa, que de novo traz as características de que os consumidores, o mercado entende que é luxuoso. Você ou qualquer outra pessoa pode olhar para isso e falar, nossa, isso na minha perspectiva não é luxuoso. E é por isso que existem os nichos, é por isso que existem os caminhos, estilos, e é por isso que eu comento sempre em todo início de aula, tem que fazer parte da tua essência, tem que fazer sentido para você. Então, devido a essas características, entra no que a gente chama de vela luxuosa a partir da perspectiva da comunidade, do mercado que adquire essa peça, tá? E pessoal, dúvidas, comentários, referências, experiências de vocês, coloquem aqui no chat. Eu consigo ver o chat através do meu telefone, então compartilhem também. Toda informação é bem-vinda. Aqui é uma aula que eu tô trazendo essa perspectiva para vocês, eu gosto muito de fazer essa troca, então sintam-se à vontade. Nesse outro modelo, a gente vai vir com uma taça. Aqui também, vela meio a meio, vocês vão perceber que as referências, grande maioria, quando a gente procura por esse estilo mais luxuoso, mais rico, requintado, vamos colocar assim, expansivo, é em copo de vidro, é com cera gel, é com folha de ouro, é com a base dura. Quando eu digo base dura, é a cera branca na parte superior, que de novo, pode ou não ter essência, pode ou não ser aromática. Então, neste exemplo, uma taça, você pode usar na sua produção qualquer tipo de taça. Por exemplo, minha taça de água pode ser usada para fazer um estilo desse de velas? Pode também. Então, de novo, a gente tem um gel que não foi trabalhado 100% a sua transparência, porque se você olhar bem de pertinho, tem a porosidade. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não vou conseguir dar um zoom aqui. Tem a porosidade aqui. Aqui, ó, tem a porosidade das bolhas de ar. Você consegue ver algumas bolinhas de ar. Então, não foi 100% trabalhado essa questão da temperatura. E como eu falei para vocês, dependendo do seu objetivo final, não é necessário ter uma transparência tão elevada. Ela pode fazer parte do teu conjunto, pode fazer parte do teu objetivo final, tá? E um outro ponto. Quando a gente faz uma vela nesse estilo, que ela é metade gel e metade cera dura, a gel a gente tem que tomar cuidado na questão da essência aromática, porque tem algumas essências que, vamos supor, né? Uma essência sintética, que é lipossolúvel, e uma essência de óleo essencial. Dependendo a erva que está sendo utilizada no óleo essencial ou a base da tua essência lipossolúvel, ela pode ser pigmentada e isso pode tirar a transparência, né, esse branco da cera gel. Então isso tem que tomar cuidado também,
Por isso que normalmente as velas com a parte em gel, elas não têm aroma. E por isso que eu estou comentando diversas vezes que a parte esbranquecida de cima, a parte dura, né, a cera de coco, Ecomix, enfim, ela pode ou não ter essência, tá bom? E a parte de gel, ela pode ou não conter o pavio naquela região. O pavio, ele pode estar só aqui nessa região do branquinho. E o restante fica de decoração quando a parte dura for derretida. Okay? Então, é legal a gente prestar atenção também. O que mais vai ajudar a construir um acabamento que a gente pode considerar uma vela de alto padrão, uma vela luxuosa? A etiqueta. O formato do seu copo, do seu recipiente, te diz qual é o melhor formato de etiqueta. Nesse caso, é uma taça, a parte superior ela é lisa, então faz sentido a gente botar uma etiqueta reta. A gente poderia colocar uma etiqueta horizontal? Poderia também. Ficaria interessante? Sim. Uma outra coisa que a gente poderia fazer também é fazer uma etiqueta que ficasse pendurada. Deixa o pavio um pouco maior, um pouco mais longo e faz uma etiqueta de amarração, onde ela ficaria pendurada por aqui, ó, por essa região, como uma tag, como uma etiqueta pendurada aqui. O que também daria um charme para essa peça. Deixaria mais visual a questão do vidro, não teria essa etiqueta aqui, e deixaria a tag aqui, onde o seu consumidor final ele pode retirar, guardar com as informações de como utilizar, enfim, a sua peça, e você vai ter, após também usar a vela, um recipiente de vidro onde você pode, por exemplo, como consumidor final, deixar de decoração. Você pode fazer a reutilização dele, ou dependendo o produtor, o criador dessa vela, o ateliê que fez a vela, pode trabalhar no sistema de retorno-ganho. O cliente retorna o recipiente e ganha um desconto na próxima vela. Aqui um outro exemplo de uma vela lateralizada também. Aqui já é um pouquinho diferente porque a gente não tem só, deixa eu dar um zoom aqui, uma etiqueta que tira um pouco essa característica de uma vela luxuosa, porque observem, pessoal, é como eu falei anteriormente, a etiqueta ela também faz parte da tua finalização, ela também faz parte dessa construção harmoniosa. Então aqui a gente tem lateralizado cera gel com bastante papel dourado, bastante papel de ouro. Aqui a gente tem a parte também dura, com seu paviozinho de madeira. Porém, essa etiqueta, pelo menos da minha perspectiva, ela não contribui para uma estética final elegante. Até porque, como ela é pretinha e muito fina, a parte que vem no dourado, ela fica difícil de ler. Ó, de longe. Eu particularmente não consigo ler o que tá ali. Eu consigo ler aqui, ó. Fossens, coração, frases, pré, e o restante eu não consigo ler. Então, por isso que é importante não só a gente pensar na construção, vai ser dourado, vai ser rosa, vai ser azul, vou fazer com cera de coco, Ecomix, vou usar essência ou não, pavio de algodão ou madeira, é vidro ou um outro recipiente, mas também a etiqueta ela faz parte dessa construção. Por mais que esteticamente o dourado e o branco fique bonito, fique harmonioso, nem sempre tudo que você coloca vai contribuir. E isso pode fazer esse valor, essa perspectiva das outras pessoas cair sobre a sua peça. Vamos lá, aqui é um outro videozinho. Também uma taça, também estilo gel, folhas de ouro, parte superior também de cera dura e 2 pavis. Deixa eu dar um pause aqui, olha que legal. O interessante é que quando a gente vai trabalhar o gel, dependendo da forma que a gente apresenta a peça, que querendo ou não atualmente, as redes sociais elas são uma contribuição gigantesca para a disseminação do nosso trabalho, a gente consegue criar um desejo baseado no efeito que aquela peça traz também. Aqui como a gente tem a base de gel, olha no sol como é que ela fica legal. E olha aqui nessa parte, como ela também tem bolhas de ar, devido a essa questão de temperatura do gel. Porém, no contexto geral, quando ela apresenta em vídeo, não interfere em quase nada.
Nesse caso, o que ela poderia colocar como etiqueta? Aquela etiqueta penduradinha, que fica de amarração. Então fica muito bonito nesse estilo de peça a gente trabalhar uma etiqueta de amarração. Pode amarrar no pavio ou pode amarrar aqui, ó, no corpo, na haste da taça. Ficaria amarrada aqui nessa parte da taça e recostada aqui na bancada. Ficaria um charme também esse estilo de etiqueta. E lembrando, Bia, eu não vou usar a folha de ouro, porque eu não tenho, ou enfim, não quero. Que tipo de material eu posso trabalhar essa característica luxuosa, sem ser a folha de ouro, ou de prata, ou rosé? Enfim, aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, com pérolas, a gente pode trabalhar com conchas, a gente pode trabalhar com glitter, com pó de mica, a gente pode trabalhar também até com lantejoulas douradas, porque você não precisa, como a gente está vendo nesses exemplos, encher muito. Vamos voltar nesse aqui até porque fica pesado. Não tira aquela leveza, aquela sensação de suavidade, o famoso clean que a gente enxerga naquilo que é mais escasso, naquilo que é mais elevado, o padrão. Então, aqui ó. Então a gente não precisa necessariamente só usar as folhas de ouro ou pó de ouro, a gente pode usar mica, a gente pode usar pérolas, a gente pode usar outros itens. E olha só que legal, como fazer, né? A gente vem com o gel, com as folhas de ouro, faz o preenchimento, espera secar 100% e vem preenchendo com a nossa cera dura, a cera branca, aqui em cima. Olha só que fofo que fica. E um ponto, gente, quando você for fazer esse estilo de vela duplo ou aqui atrás triplo, que são de camadas, você precisa prestar atenção para que essa cera superior ela esteja morna, ela esteja com uma temperatura mais baixa, para que ela não derreta, não prejudique a camada abaixo. Caso contrário, uma pode entrar na outra. Então, folhas de ouro, a gente consegue encontrar de ouro, de prata, rosé, no Shopee, Mercado Livre, é bem acessível. Faz o preenchimento. Observem aqui, ó, que a dura, a cera líquida, a segunda camada, ela não entra na gel, ou seja, a gel está 100% preenchida. E lembrando que a cera gel nós temos tipos diferentes para tipos de uso diferentes. A gente tem a cera gel mole, dura, e aqui no Brasil a gente chama de estandarte, que é a extra dura. Cada uma vai ter consistências diferentes. Aí o que é isso? Consistências. Você pega uma cera mole, pensa num potinho de gelatina. Você enfia o dedo na gelatina, ele não vai afundando? Mesma consistência. Uma dura já é um pouco mais difícil você conseguir aprofundar. A estandarte, então, que é um material feito com insumos importados, esquece. É extremamente difícil você conseguir afundar o dedo nela, você conseguir, como eu posso dizer, estragar aquela cera a partir do momento que ela se enrijeceu dentro de um recipiente. Então, e cada tipo de cera gel, a mole, a dura e a extra dura, ou estandarte, elas têm temperaturas diferentes para derretimento, tem temperaturas diferentes para que você consiga também colocar essa segunda camada. Elas demoram tempos diferentes para que a gente consiga ter ela de forma rígida 100%, tá? De forma muito genérica, a gente vai trabalhar na temperatura de 100 graus, a cera gel, tá bom? Mas dependendo aquilo que você for fazer, é interessante você ter uma análise mais profunda para que também não perca o material que você adquiriu. Olha só, lembra que eu falei que a gente poderia trabalhar com pérolas? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ter uma vela luxuosa no recipiente de vidro. Se vocês perceberem, ele é um estilo de recipiente que tem a base mais larguinha, ele é canelado, né? Ele tem ondulações no corpo. Base gel com folhas de ouro, base dura. E também a gente tem na parte superior as pérolas. Então, olha só, um copo tipo whisky, pavio de madeira. Nesse caso tem que ser duplo porque ele é muito fino. Posicionou a base,
Posicionou o adesivo embaixo, que é opcional. Perfeito. Agora ela vai trabalhar com a cera gel. Vamos voltar um pouquinho. Quero que vocês observem a consistência dessa cera gel. Acabei de falar. Gel mole, gel duro e gel extra dura. Olha a consistência que a faca corta, a velocidade, a facilidade que ela vai cortar. Aqui, ó. Possivelmente essa aqui é uma mole ou uma dura, que seria um meio termo. Olha só. Não, perdão. Na minha opinião, esse aqui é mole. Do jeito que ela aperta e ela fica fofinha assim, a facilidade de cortar é uma gel mole. Derreteu rápido. Derreteu em banho-maria. Eu particularmente não gosto do banho-maria. Eu acho ele muito trabalhoso e às vezes faz mais sujeira do que a gente colocar no fogãozinho elétrico ou em casa até mesmo usar o fogão a gás, ok? Mas como eu falei, nada é obrigatório. Se fica melhor para você, você pode aplicar tranquilamente. Eu particularmente não gosto, acabo não indicando, mas conheço pessoas que usam e tá tudo certo. Mas eu no meu ateliê eu não gosto, eu faço só com fogão elétrico, sinto que eu tenho mais controle, é mais fácil, não preciso me preocupar em tirar a panela e ela tá pingando, enfim, esbarrar nas coisas. Prefiro, esse é meu método. Beleza, derreteu. Vai trabalhar aqui, olha só que eu comentei, folhas de ouro e folhas de prata com glitter. A gente tem as folhas que a gente encontra no Shopping Mercado Livre, opacas e com glitter, tá? Essa aqui ela pegou com glitter. Tem também folhas rosé, elas são bem bonitas também. Beleza, ainda mole, adicionou a folha de ouro e começou a mexer. Um ponto, gente, que eu acho bem interessante aqui. Para facilitar a vida, aqui, tá vendo que ela colocou inteira? E aí ela mexeu, mas olha só, ficou com pedaços grandes lá dentro, não ficou tão pequenininho. Se você quiser um acabamento mais minimalista, né, trabalhando ali o seu perfeccionismo, o que eu te indico? Vem com uma tesourinha, vai picotando a folha em cima do gel. Quando você picotar a quantidade que você quer, num tamanho menor, vai te dar uma estética um pouco mais clean, né? Um pouco mais limpa, um pouco mais minimalista, tá? É um ponto que vocês podem analisar nas suas produções. Beleza, mexeu aqui que eu comentei, trabalhando a temperatura do copo, ou seja, copo temperatura ambiente, vai subir a temperatura do copo, porque a temperatura da cera tá alta. O copo não tem que estar na mesma temperatura. Ah, minha cera tá a 60 graus. Se você põe o vidro a 60 graus, vai demorar muito para endurecer a tua cera. Ele vai ficar muito tempo líquida. Então, é só uma aquecidinha, é só tirar daquele frio, tá? É só assim, pega na mão, tá morninho, tá ótimo. É só um trabalho de temperatura. Trabalhou, fez envasamento até o nível que ela queria. Trabalhou aqui com o maçarico, pode ser o soprador térmico também. Para quê? Trabalhar a temperatura e tirar a bolha de ar. Às vezes o gel, a temperatura que ele tá, ele começa a cair já em pelotas e ele fica amassadinho, ele fica irregular. Então, com o maçarico ou soprador, a gente consegue fazer só esse alisamento da parte superior e continuar o trabalho. Então, aqui, ó, mostrou que ficou lisinho. Vai para a cera dura agora, possivelmente uma cera de coco. Derreteu também no banho-maria, não gosto, porque quando a água entra em contato com a cera, quando é uma cera um pouco mais seca, ela tem a tendência a enrijecer. Vocês já limparam panela esmaltada, enfim, a panela de produção de vocês com água e a cera não sobe, ela não fica dura na hora? Então, não gosto muito do banho-maria nesse caso, porque se respinga, fica uma gotinha de água ali, pode demorar um pouco mais seu trabalho. Porque a água e a cera, elas não vão se misturar, porque a cera é gordura. Então, vai ficar aquela briga ali de quem ganha de quem. Então, eu não indico. Beleza. Aqui ela invasou com a cera 100% líquida. O que eu indico? Mesmo que ela esteja líquida, trabalha com uma temperatura mais amena. Para que você não derreta aqui embaixo. Que normalmente as ceras padrões assim, coco, palma, ecomix, enfim, são as mais usadas. O envasamento se faz a 50 graus, normalmente 45, 50 graus, mas ainda assim pode ser quente o suficiente para fazer a tua gel amolecer, dependendo da qualidade dela, a consistência dela.
Se o dia também está muito quente, exemplo, você está fazendo um dia de verão, pode causar algum tipo de problema. Então, são pontos de atenção que você tem que ter, analisar o teu contexto, o dia, o ambiente que você está fazendo, para você ter esse controle. Beleza, endureceu, trabalhando temperatura de novo, para aquecer o copo, derreter o topinho, ter aquele topinho liso. Aqui ela um pouquinho derretida. E ela veio com as pérolas, olha só. Tá vendo que essas bolinhas aqui, elas têm esse esbranquiçado perolado? Isso é feito com pó de mica. Também traz, como eu digo, né, esse tchan da exclusividade, esse tchan, olha só, trabalhando temperatura, para dar uma derretidinha e elas se grudarem, para que quando alguém mexer elas não saiam todas caindo. A mica traz esse efeito perolado. Olha só, fica uma graça, de fato. Fica lindíssimo. Essas pérolazinhas, gente, elas são feitas com esse mesmo tipo de cera aqui. Só que ao invés de você envasar, você vai fazer as bolinhas, uma a uma. Quando elas estiverem bem secas, vai passar o pó de mica perolado. E aí você vai ter pérolas, olha só. Fica um charme. Se quisesse usar essas pérolas aqui, artesanais, na gel, daria? Daria. Só que você tem que deixar essa pérolazinha que você mesma fez bem fria, bem dura. E essa gel aqui numa temperatura mais amena, para que a gel não derreta, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. E fica uma vela luxuosa, lindíssima. Uma vela meio a meio, uma vela container porque tá carregando coisa aqui, uma vela de recipiente de vidro. Lindíssima. Olha só que arraso. Paviozinho de madeira. Então, esses acabamentos, esses detalhes que a gente tem durante a produção, geram um resultado final que pode ou não fazer a sua vela ser vista como uma vela luxuosa, uma vela de alto padrão, uma vela que vale a pena se pagar X valor por ela. Até eu quero saber a opinião de vocês, coloquem aqui nos comentários para mim, quanto que vocês pagariam uma vela dessa se vocês vissem ela numa loja. Eu facilmente pagaria mais de R$100, mais de R$150, porque é uma vela lindíssima, dependendo a qualidade dos materiais, ela pode durar muito tempo. Então, é uma vela que esse investimento, na minha perspectiva, vale. E observem, aqui a gente vem com uma vela que tem características semelhantes com todas as outras que a gente viu, só que o que vai dar de diferente? O acabamento. O que vocês vão dizer que é uma vela, como eu acabei de falar, que vale, entre aspas, não é tanto dinheiro, porque isso é subjetivo. Vamos supor, pagar R$200 numa vela, você pagaria nessa ou nessa? Então, é importante a gente observar esse acabamento, a escolha dos materiais, tudo, porque traz, no final, essa observação que o mercado, que os clientes, que enfim, seus amigos, a família vão fazer. Caramba, isso aqui é uma vela artesanal. Isso aqui é uma vela profissional. Ah, Bia, mas é artesanal. A gente viu que foi uma mulher que fez de forma simples. Beleza? Mas a forma que ela se apresenta, aquilo que ela te transmite, faz a tua percepção mudar. Então, uma vela luxuosa, ela tem essa característica de fazer você olhar para algo que, como a gente está vendo, é simples de fazer, porém, ela te dá um sentimento que faz você valorizar mais a peça. Então, não é um simples fato de derreter cera, botar essência, pegar um pozinho dourado, pegar um moldezinho de flor, que todo mundo acha na Shopee, um potezinho patê, que eu tenho um ranço desse pote, que hoje eu olho, tem esse pote. Ter essa praticidade. Não é isso que vai fazer você aqui, ó, nova linha Glow Premium. Não te passa uma perspectiva de linha Glow Premium. Isso aqui passa. Esse aqui não passa. Essa aqui passa uma linha Premium. Essa aqui não passa. Na minha perspectiva não passa. E na de vocês? Passa? Porque pra mim não. Então, quando eu falo pra vocês, vamos exercer repertório, vamos exercer criatividade, observação, perspectiva, vamos olhar
O que realmente faz isso ser o que é por isso que eu digo, é uma questão que vocês pagariam R$ 200 numa vela dessa? Eu acredito que não, porque eu não pagaria. Já nessa aqui, eu acredito que sim. Aqui, vamos lá. A gente tem um outro estilo de vela aqui, chamada de vela crema. O que a gente tem que observar nessa vela? Aqui a gente tem a união de alguns itens que, como eu falei, estão na característica de vela luxuosa, mas será que realmente é? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma base com cera branca. Aqui a gente vai ter o pó dourado, papel de ouro, certo? E aqui a gente vai ter de novo uma base com a cera dura, né? Cera de parafina, enfim, coco, tudo mais, porém pigmentada. E aqui na imagem ela vai trazer o branco representa a baunilha, o dourado, o amarelinho, o mel. E aqui chocolate branco também. E o dourado traz esse tchan. Então, a gente tem que observar que, por mais que tenha característica, depende do seu público. Quando você traz esse contexto, não é que não seja bonita, é bonita. Não é que você não consiga vendê-la por R$ 200. Talvez consiga. Mas você tem itens que não te transmitem uma questão de luxuosidade, exclusividade, uma vela que realmente tem esse potencial elevado. Por mais que tenha o douradinho e que seja um marronzinho e um branquinho off, que, de novo, tem essa perspectiva baseado na visão geral de sociedade, daquilo que é bonito, do que é caro, do que é luxuoso, ainda assim, eu não encaixaria ela numa vela extremamente luxuosa, como essa aqui se encaixa. Essas daqui. Porque ela tem itens de exclusividade, como, por exemplo, o recipiente. Então, aqui, uma vela simples, uma vela bonita, porém, qual é a sensação que ela te passa? Isso é um ponto que a gente tem que analisar muito bem e é algo que eu trago muito nos workshops, nos cursos presenciais, enfim, nas aulas gratuitas também. O que ela te transmite? Isso faz parte também do teu resultado final, da tua finalização de uma peça. Vamos lá. Aqui com a folha de prata, vela como a gente estava olhando, olha só. Duplinha, aqui dá de ver que tem bastante bolha, 2 pavis, pote patê, aqui prata, também bolhas, pote patê. De novo, é bonito, é bonito. Olha aqui, ó. Possivelmente feita aqui, ó, para ano novo. Então, às vezes você quer entrar em um nicho, só que você não tá conseguindo por entrar de fato, transmitir o que você quer, devido às coisas que você usa. O pote patê, ele vai te transmitir exclusividade, ele vai te transmitir ser algo caro, ele vai te transmitir ser uma vela luxuosa? Não, porque um monte de produtor de vela usa pote patê. Você compra pote patê a R$ 2 a unidade, né, pelo Mercado Livre. Então, por mais que você tenha, de novo, as características, será mesmo que você está transmitindo isso? Às vezes, para você que produziu, você fica, nossa, uou, que legal, minha primeira vela luxuosa que eu produzi, incrível. Isso, de fato, é incrível. Você tem que se valorizar, você tem que entender que o que você produziu é show, é mais um passo na tua evolução. Porém, você não pode se chatear, se frustrar, se o outro não enxerga dessa forma, porque você não está transmitindo de fato aquilo, entende? E isso serve para todo mundo que faz vela e que vende vela, sabonete, incenso e todo o resto. Porque a gente se empolga com coisas que a gente faz, porque a gente entende a dificuldade, a gente entende isso, aquilo, tanto que tu estudou. Só que daí você vai cobrar 200 conto. O teu cliente numa feira de artesanato, ou numa galeria, ou numa loja esotérica, ou qualquer outro ambiente que você põe a sua vela para vender,
talvez não vá pagar. Porque você tá vendendo isso, sentindo isso, mas o teu cliente tá vendo isso. Então, não tem concordância, não tem essa harmonia que a gente comentou. Entendeu? Ai, que susto, esse tinha áudio. Vamos lá. Aqui, o que é legal a gente observar? Ela vai estar usando um copo de whisky normal. E aqui ela vai fazer uma técnica com a cera gel, que é o mármore. Então, aqui, botou cera gel num pratinho. Pigmentos pó de mica, tá? Dourado e branco. Misturou. Quando a cera pegou um pouquinho de consistência, começou a mexer com as mãos para dar uma misturadinha. Posicionou no copo. Olha só, ficou um charme. Parece uma galáxia. Deixa secar. Para isso aqui dar certo, tem que ser uma cera gel intermediária, que é aquela dura, ou a estandarte, tá? A mole, ela tem a característica de se derreter, né? Ela vai se abaixando com o tempo, tá? Aqui, para você fazer esse envasamento, a cera tem que estar mais fria, para que você não aqueça esse gel e talvez ele desmorone, ou essa dura, essa branca ali, que é a cera de coco, ela derreta um pedacinho e se encoste no vidro, então você tem que prestar atenção nisso. Invasou, prontinho, velinha pronta. Pena que ela não mostrou o topinho. Paviozinho grosso e tá feita a velinha dela. Isso aqui tem características de vela luxuosa. A gente vai trabalhar o pó de mica dourado, o pó de mica branco, vai trazer esse efeito perolado. Trouxe o diferencial, que é trabalhar com a cera gel grudadinha no copo, né? Uma vela de recipiente normal. É uma técnica diferente. Fica bonito. Porém, daí a gente vai entrar um copo fácil de achar. Dependendo do aroma que ela vai usar, possivelmente você quer uma vela de ano novo, também entra na mesmice, e aí você não consegue ter essa valorização, essa transmissão de imagem que uma vela luxuosa pede. Vamos lá, ó. De novo, a mesma vela que a gente viu lá atrás. E um outro ponto, gente, que muitas pessoas fazem, colocar na etiqueta um nome de uma vela que conecte com o significado. Isso eu acho muito legal. Isso eu já fiz em várias velas minhas do passado também, que eu trabalhava com velas com óleos essenciais, então conectava o nome da vela com o que o óleo faz. Eu acho isso muito legal. Mas não se apeguem só na etiqueta, porque só uma etiqueta bonita não salva todo um contexto que não é harmonioso, tá? E às vezes, dependendo da etiqueta que você usa, o nome que você bota, ela pode, assim, criar uma desconexão total de tudo aquilo que você criou, tá? Então, cuidado com a etiqueta também, porque ela pode ou aglutinar tudo ou soltar tudo. Aqui, um estilo de vela desmoldada com partes douradas ali cravadas e amarração no pavio. Isso aqui entra numa perspectiva luxuosa? Entra, porque os formatos não são normalmente encontrados. Possivelmente são velas grandes. Grandes que eu digo ali 300, 400, talvez até 500 gramas. São velas que a gente pode falar que são intermediárias para grande. Então é interessante isso. Como é que a gente vai fazer? Pega o molde, trabalha a vela de desmolde. Quando ela estiver pronta, você vai vir com uma faquinha cravando o desenho que você quer e vai posicionar a folha de ouro. Pode fazer com pó de mica. Aqui poderia ter grudado aquelas pequenas pérolazinhas, o pó de aquela folha prata, a folha rosé também. Entra numa característica desse luxuoso. O que seria legal a etiqueta aqui? Você fazer a etiqueta de amarração aqui no próprio pavio, que eu adoro esse tipo de amarração nesse pavio, acho que fica muito legal. Então, aqui você já conseguiria ter uma vela diferente, exclusiva, né? Uma vela que você facilmente teria essa percepção de valor. Próxima. Aqui, esse potinho de rolha é muito usado para lembrancinha. De novo, tentando trazer algumas características, mas na minha opinião, não conseguindo. Falhando miseravelmente, como dizem os memes por aí. Por quê? Esse tipo de pote
não combina com essa estética. E também usou o... Ai, como é que é o nome? A amarração com fio, não é barbante. Eu sei o nome disso, me fugiu. Quando voltar aqui eu trago. Mas usou essa amarração marronzinha, até colocou dourado ali nela, que tira um pouco essa perspectiva de uma vela de alto valor. E colocou prosperidade também. Então é um conjunto que, assim, é feio. Não, é fofo. Pra mim é fofo. Seria facilmente uma lembrancinha de um aniversário, de uma festa de empresa, por exemplo, de uma festa de ano novo. Tenta trazer essa elevação pela estética, porém, na minha perspectiva, ela não consegue. Não são coisas que estão em harmonia, porque é um vidrinho que ele é muito usado para lembrancinha, então isso grava na mente do mercado, grava na mente dos consumidores, porque quem nunca viu uma lembrancinha rosa ou azul de chá de bebê com esse potinho, com essa amarração aqui, com esse fio? Então a gente tem que, por isso que eu falei para vocês, vamos exercer essa observação, porque a gente precisa ter informação que vai te dar clareza, que vai te dar consciência e que vai te dar uma execução melhor. Então, por mais que tenha uma folha de ouro, um gel, uma cera bem trabalhada aqui, um copo bem trabalhado a temperatura, às vezes a união não fica trazendo aquilo que você quer. Aqui, pote de geleia. Eu já trabalhei por muito tempo com esse pote de geleia, fazendo velas estilo velas de chakras, coloridas com cristais. Então assim, gente, esse copo não é um copo que transmite luxo, não é um copo que transmite exclusividade, ele é um copo extremamente fácil de usar. É um copo que ele é muito comum. E percebam uma coisa, dependendo do formato que a gente usa o papel de ouro numa cera branca, ele não fica legal. Deixa eu voltar nessa aqui. Aqui, por mais que ele tenha as barbinhas para fora, meio que mal feito, não te dá uma sensação de que ele é bonito, de que ele é sofisticado. Facilmente você veria isso aqui numa loja de alto padrão que vende um sofá por 10 mil reais, por exemplo, fazendo parte ali de um showroom, de uma arquitetura, alguma coisa. Já aqui esse excesso não condiz muito. Sabe o que me traz a sensação? De ser pedras. Aquela parte porosa de paredes de pedra, sabe? Então é por isso que é importante a gente olhar essas características e conseguir entender se o que eu tenho hoje vai me ajudar ou não. Porque aparenta que você quer entregar algo que você não alcança. E aí você acaba tendo o item que, mesmo que você se esforçou, aparenta ter sido feito de qualquer jeito. Entende? Porque essa é uma percepção que as pessoas podem ter. E a gente tem que ter essa clareza de que nem todo mundo vai levar em conta as 10 horas que você levou, as 10 parcelas que você está pagando do quilo da cera que você comprou. Então, a gente tem que ter a informação que gera clareza, que gera consciência e que gera uma boa execução. Porque às vezes você vai fazer isso aqui achando que você está arrasando, uhul, vou vender horrores. E você fica com estoque de 10 parada. Porque você está tentando vender isso aqui a 99 e ninguém vai comprar isso aqui a 99. Porque ela não condiz que ela vale 99. Eu, quando trabalhava com esse copinho, esse aqui deve ser o de 150 ml, eu trabalhava com um copinho de 250 ml, que é um pouquinho maior, né? Eu vendia elas acho que a mais cara que eu vendi na época. Isso há 5 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com velas, a R$55 numa feira, eu acho que foi o mais caro que eu consegui vender. Mas a média era 35, 40, nesse estilo de copo. Então, a gente tem que observar que tem tipo de copo que já está gravado na cabeça das pessoas. Ah, mas o meu consumidor não é um consumidor que compra vela todo mês e tem o estoque. Mas, putz, ele já viu tanto vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram,
Já viu tanta gente do círculo social dele falando e mostrando que aquilo grava. Da mesma forma que grava na tua. Da mesma forma que você olha para essa vela e você fala, caramba, essa vela aqui deve ser, putz, uns R$ 400. Da mesma forma que alguém vai olhar para uma vela da Granado e vai comprar por R$ 300. Então é isso que a gente tem que ter clareza, observar. Aqui, fazendo uma base de água com glitter, muito glitter dourado, folha de ouro, trouxe o gel, água, glitter, botou a folha de ouro no gel, botou pavio, botou a base branca, finalizou. Olha só que legal, uma outra forma de fazer, fica um efeito super legal, só que aqui você não vai trazer essa questão luxuosa, você vai trazer uma sensação mais divertida, parece aqueles globos de neve de criança, pra gente brincar. Então é legal a gente observar também que, eu vou fazer uma vela de trend, da moda. Eu particularmente não apoio muito, porque, exemplo, quando chegou a trend da vela com água, assim de globo de neve, fica bonito? Fica. Mas não te traz realmente uma sensação de uma vela luxuosa? Uma vela que você pagaria um bom valor nela? Ou uma vela mais divertida para se descontrair, usar num banho relaxante, né? Ou, por exemplo, fazer um jantar especial em casa. Então, são essas percepções que a gente tem que ter. A união, a harmonia dos itens. Vamos lá. Essa última peça que eu trouxe para vocês, antes da gente falar sobre um presente especial que eu trouxe aqui. E vamos observar essa aqui, gente. Deixa eu dar um zoom e voltar. Vela piquititica, me traz sensação de lembrancinha também. Uma base branquinha. Até eu acho que tem pigmento, que ela tá meio turva. Gel com ouro. Ah, não, é água ali embaixo também. Água com pigmento branco. Botou glitter e estrelinha em cima. Olha só, agora fez com rosa, botou glitter e estrelinha em cima. Base de água também. Com possivelmente o pó de mica branco. Então, uma coisa que a gente tem que observar aqui. Azul também. Não traz uma sensação de fato mais diversão, mais relaxamento. Eu super usaria essas velinhas para acender no escritório enquanto eu faço uma leitura de um livro, eu vou estudar alguma coisa. Por exemplo, ela conseguiria entrar nesse tipo de contexto aqui? Possivelmente conseguiria, mas como uma vela de suporte, não como uma vela principal. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, porque botou glitter, estrelinha, e são coisas que tiram, digamos, um pouco esse aspecto adulto da vela, que é um público que é quem compra de fato. Ele entra um pouco mais no infantil, traz essa sensação para mim. Vocês podem colocar suas opiniões aqui nos comentários. Então, a gente tem que observar que, às vezes, uma vela dessa, ou uma vela dessa aqui, ela vem uma vela de suporte. Se, por exemplo, uma vela que vai ser um combo entre essa vela aqui e uma maior, essa vela aqui, grandona, essa de água, com uma pequenininha dessa. Então, a gente precisa ter essa observação para a gente entender se, de fato, a gente consegue chegar naquilo que a gente sente que é uma vela luxuosa. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim nos comentários, que eu quero saber também a perspectiva de vocês. E, pessoal, todas essas velas que a gente viu aqui, que a gente analisou, vocês conseguem colocar ela no dia a dia, em prática, tá? Eu quero trazer para vocês agora um ponto muito legal que eu preparei, que é sobre o nosso e-book de criação de velas, que ele é um e-book onde ele te ensina passo a passo a criar velas como essa aqui, a criar velas que trazem essas características de velas com um alto padrão, velas que têm uma ótima finalização, velas que realmente trazem esse quesito profissional, não só uma vela artesanal, mas que mostram que você tem um pouco mais para entregar no seu produto, no seu desempenho. Então, eu vou apresentar para vocês o e-book que a gente tem, que é esse e-book aqui,
A arte de criar velas curativas. Eu coloquei um preço especial para hoje, R$19,90. E o que a gente vai ter dentro dele? A gente vai entender quais que são os materiais essenciais, os tipos de cera, os tipos de pavio, como que é esse processo, passo a passo detalhado. E aqui dentro, a arte de criar velas curativas não é só a gente olhar para peças extravagantes como essa, mas também entender como que ela vai auxiliar, como que ela vai apoiar o ambiente e como também que você vai conseguir se conectar naquilo que faz mais sentido para você. Então, esse e-book, deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Então, olha só. Então, esse e-book, esse aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente vai trabalhar muitos pontos do zero à criação das velas, o início da jornada, os tipos de cera que a gente tem, então cera de coco, a cera Ecomix, tudo o que a gente precisa, os principais erros de cada cera também, aqui ó, cera gel que a gente estava falando. Então aqui tem tudo o que você precisa para você conseguir chegar naquele nível de finalização, naquele nível de profissionalismo e conseguir entregar o melhor tipo de vela para as pessoas que você deseja, seja como o teu hobby de relaxamento, seja também para você entregar peças de alto padrão para os teus clientes. Então todo esse material, todas essas 48 páginas aqui, elas estão disponíveis para vocês por um tempo limitado, por R$19,90 dentro do nosso perfil da Hotmart. Aqui também tem questões de criação de marca, onde vocês vão ter toda essa perspectiva, todo esse repertório, essa informação, para vocês conseguirem chegar em finalizações que são mais simples, que são mais elevadas. E é como eu falei, não existe certo ou errado, existe perspectivas. Existe o que faz sentido para a sua essência, para o seu momento, para a sua personalidade. Então, tudo que a gente viu aqui é para você criar uma nova forma de enxergar as coisas. E esse book ele vai te dar também mais suporte para você desenvolver isso, ok? Esse link para esse e-book vocês vão encontrar na descrição desse vídeo, junto também com o link para vocês entrarem na nossa comunidade de alunos, que é uma comunidade gratuita que nós temos no WhatsApp, com quase 100 alunos. Lá dentro, diariamente, a gente posta conteúdos, a gente posta produções, o pessoal também coloca suas dúvidas, um ajuda o outro, inspirações, como também atualizações das aulas gratuitas que a gente tem aqui no YouTube, como também workshops, os cursos que a gente faz, tanto online e presencial. Então, convido vocês a participarem. É só clicar no link que está aqui embaixo. Tem várias informações de suporte para vocês na descrição do grupo, ok? Então, eu deixo para vocês essa aula sobre as velas luxuosas. Convido cada um de vocês que chegou até aqui a participar da comunidade, a adquirir o seu e-book. Ele vai ficar disponível com esse preço de R$19,90 até a próxima segunda-feira, onde a gente vai ter mais uma aula gratuita aqui no YouTube, ok? E deixa também nos comentários se faz sentido para você o que a gente comentou aqui, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma vela que você já produziu, né? Coloca aqui também suas inspirações, que outro tipo de vela você quer que a gente traga aqui na aula gratuita. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou do início ao fim, participou aqui comigo, tá bom? E a gente se vê a gente se vê lá na comunidade e a gente também se vê aqui no YouTube na próxima segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai trazer mais uma aula gratuita. E lembrando, o tema da aula que acontece aqui no YouTube, ele é escolhido por vocês, nossa comunidade, lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quer trazer uma vela que você gosta para cá, seja numa aula teórica como essa, ou também nas aulas práticas que a gente também realiza, entre na comunidade, bota lá a tua inspiração ou escreve aqui nos comentários desse vídeo, tá? E a gente também tem votação aqui no YouTube sobre qual técnica a gente vai trazer aqui na aula gratuita, tá bom? Então, traz a tua participação aqui, que ela é muito importante. Eu gosto de saber, gosto de fazer essa troca com vocês. E, de novo, gratidão pela presença. Muito obrigada por vocês participarem.